Oi, amiguinhos, bom dia, tudo bom com vocês? Oi, crianças, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter uma lição muito emocionante. Mas antes vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que Tu tem nos dado, ó Pai. Te agradecemos por essas crianças, por esses amiguinhos, ó Pai. Abençoe seus pais, suas famílias, seus familiares. Abençoe que eles estão próximos delas, Senhor, e que elas possam aprender cada vez mais a Tua palavra e que a mensagem possa ficar nos seus coraçõezinhos, Senhor. Que elas possam conhecer mais e mais a Ti, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor, seja conosco, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Na lição de hoje, crianças, nós vamos falar de um personagem da Bíblia muito fiel a Deus e que está no livro de Daniel, capítulo 6. E o tema da aulinha é Daniel na cova dos leões. Isso. Naquela época, amiguinhos, Daniel era um homem muito importante no reinado de Dario. Ele orava pelo menos 3 vezes ao dia a Deus. 3 vezes? Sim, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Amiguinhos, vocês já foram no zoológico? Já. É legal, né? Sabe, crianças, um dos tem animais... elefantes também. Tem vários bichinhos lá. Sabe, crianças, um dos animais mais temidos do zoológico, sabe qual é? Eu, leãozinho. O leão, isso mesmo. O leão, crianças, come mais de 30 quilos de carne em apenas um dia. Nossa. Viu? Ele come bastante. Estou falando do leão porque Daniel foi preso injustamente diante de vários leões famintos. Nossa. Tudo isso porque Daniel era muito invejado e se destacava perante os demais ministros e governadores do reino. Uau. Daniel trabalhava para o rei como se ele estivesse trabalhando para Deus. E é por isso que Daniel era o melhor administrador do rei Dario. Mas quem jogou o Daniel na cova do leão? Peraí que eu vou contar a história. Fiquem agora, crianças, com a emocionante história de Daniel na cova dos leões Dos Dedoches. e com os nossos amiguinhos Dedoches. E até mais! Tchau. Tchau. Bom dia, amiguinhos! Hoje vou contar a história de Daniel na cova dos leões. Está baseado na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 6. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. O rei Dario escolheu Daniel para ser um dos ministros. Ele era o mais competente, era melhor que os outros ministros e governadores. Ele também era bom e tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. E isso, crianças, aborreceu os outros ministros e governadores e pensaram em achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não conseguiram. Daniel era honesto e fazia tudo direitinho, e ninguém conseguia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então aqueles homens perceberam que não iam conseguir prejudicar Daniel, porque ele era bom, obediente e correto. Aí eles pensaram, bom, a única forma que poderia prejudicar Daniel era mexer na religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e outras autoridades, queremos pedir ao rei que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Crianças, olhem só, aqueles homens queriam fazer uma nova lei. Então eles pediram para o rei que durante 30 dias todos os pedidos fossem feitos somente para o rei. Se durante esse tempo alguém fizesse um pedido
a qualquer deus, deus da lua, deus do sol, ou a qualquer outro homem, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, e dessa forma não poderá ser anulada. Olha só, aqueles homens tinham inveja de Daniel, eram inimigos dele e sabiam que ele era obediente a Deus, o nosso Deus, esse Deus todo-poderoso. Tudo que Daniel ia fazer, primeiro ele conversava com Deus. Daniel não fazia nada sem antes orar e conversar com Deus. Aqueles homens conseguiram o que queriam, e o rei assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, ele voltou para casa. E lá, no andar de cima, havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou dando graças ao seu Deus. Ele costumava falar com Deus todos os dias, 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram todos juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Olha só, crianças, aqueles homens, aqueles inimigos de Daniel foram procurar o rei a fim de contar que Daniel estava desobedecendo o decreto real. Daniel estava orando, falando com o nosso Deus. Então eles chegaram no rei e falaram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que ninguém, durante 30 dias, faça pedidos a qualquer Deus. O pedido só pode ser feito ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei, crianças, respondeu: é verdade. E a ordem deve ser obedecida. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos escravos que vieram da terra de Judá, não respeita o rei, desobedece a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. O rei ficou muito triste quando soube, pois gostava de Daniel e queria salvá-lo. Quando ele fez aquela lei, ele nem imaginou que ia prejudicar Daniel. Aquilo foi uma armação dos inimigos de Daniel. Eles estavam com inveja dele. Mas aqueles homens inimigos de Daniel exigiram que a lei fosse cumprida. Então o rei mandou que trouxesse a Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. A lei, crianças, foi cumprida. O rei, triste, voltou para o palácio. Não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não conseguiu dormir. De manhã, cedinho, o rei se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta
dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Tadinho, o rei estava muito preocupado. Mas, crianças, olhe só, Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o rei. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. E ele saiu sem nenhum arranhão. Em seguida, o rei mandou trazer aqueles homens que acusaram Daniel, todos eles junto com as suas esposas e seus filhos, foram jogados na cova. O rei escreveu uma carta ao povo dizendo: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi Deus quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Daniel continuou como alta autoridade no governo de Dario e depois no reinado de Ciro. Tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece um leão? Daniel! É verdade, a história de Daniel. Era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel ele foi perseguido, orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com um leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel ele foi perseguido, orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogando foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 Psiu, o leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração, por isso o anjo veio e fez reinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração, por isso o anjo veio e fez reinar nosso leão. Se não tem mais medo de leão, levanta a mão, pois com muita oração posso vencer até o leão. Psiu, o leão tá dormindo. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade da semana? Primeira pergunta: qual o tema da lição de hoje? Qual o tema da lição de hoje?
Daniel na cova dos tigrões ou Daniel na cova dos leões? Qual a resposta? Vamos para a resposta? Qual o tema da lição de hoje? Daniel na cova dos tigrões ou Daniel na cova dos leões? E a resposta correta é Daniel na cova dos leões. Esta é a resposta. Próxima pergunta. Qual é o significado do nome de Daniel? Qual é o significado do nome de Daniel? Deus é o meu juiz ou o Senhor é o meu pastor? Qual a resposta? Estamos falando de leão. Que história da Bíblia parece o leão? É verdade, a história de Daniel. Vamos para a resposta. Qual é o significado do nome de Daniel? Deus é o meu juiz ou o Senhor é o meu pastor? E a resposta correta é Deus é o meu juiz. O significado do nome de Daniel é Deus é o meu juiz. É claro que nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, mas não é o significado do nome de Daniel. Próxima questão. Qual rei que decretou que não poderia orar por 30 dias? Qual rei que decretou que não poderia orar por 30 dias? O rei Dario ou o rei Arthur? Qual a resposta? Era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Eu era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Qual a resposta dessa pergunta? Qual rei que decretou que não poderia orar por 30 dias? O rei Dario ou o rei Arthur? E a resposta correta é o rei Dario. O rei Dario que decretou. Vamos para a próxima pergunta. Por que Daniel foi preso? Por que Daniel foi preso? Porque Daniel orava 3 vezes por dia? Ou porque Daniel dormia o dia inteiro? Qual a resposta, crianças? Por que Daniel foi preso? Porque Daniel orava 3 vezes por dia? Ou porque Daniel dormia o dia inteiro? E a resposta correta é porque Daniel orava 3 vezes por dia. Por esse motivo ele foi preso. Esta foi a última questão, crianças. Até a próxima. Crianças, hoje vamos aprender outro versículo. Está na Bíblia, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir? O versículo está em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos.
Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos.